Bom, olá a todos, pessoal. Então, essa será a nossa aula aí, utilizando o if-else, né? Comando extremamente importante aí no mundo da programação, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, vou escrever um texto aqui, depois eu mostro a aplicação realmente aqui no programa, tá? Um texto só para exemplificar. Deixa eu aumentar aqui um pouco essa parte, só para ficar melhor aí, mais visível para vocês. If, pessoal, então, né, a tradução direta para essa palavra é se, tá? E, a, e o else, né, a tradução direta seria senão, tá? São comandos aí, pessoal, de controle, tá? Então, como assim controle? Vocês conseguem controlar o fluxo do, do funcionamento do seu Arduino, né, do seu programa. Então, o if ele funciona da seguinte forma: existe uma pergunta, né, que vocês vão fazer. Se essa pergunta for verdadeira, ele executa um comando ou alguns comandos, né? Se não for verdadeira, ele pula todos esses comandos, tá? Então, simples assim. Existe uma pergunta. Se essa pergunta for verdadeira, ele executa alguns comandos, beleza? E o else, como é que ele funciona, né? Ele não tem essa pergunta, né? O else, no caso, é se o if não funcionar, ou seja, se o if pular os comandos dele, o else está ali para utilizar outros comandos, tá? Então, o else, na verdade, é utilizado ali no fim, né, da programação com if, né, para dar uma última possibilidade. Então, eu posso colocar uma programação com vários ifs, né, com várias opções de funcionamento. Se nenhuma delas funcionar, aí existe um último funcionamento que não precisa de uma pergunta. Tá? Então, vamos aplicar isso na programação. Antes de mais nada, eu vou criar uma variável aqui, ó, uma variável inteira, né? Eu vou chamar aqui, ó, a variável de w, tá? E vou declarar um valor para ela, tá? Então, valor, por exemplo, 2. Então, eu criei uma variável inteira e joguei esse valor dentro da minha variável que tem o nome de w, certo? Feito isso, pessoal, agora no void loop eu coloco os ifs, né? Eu coloco os ifs ali fazendo a, as perguntas, né? Mas antes no void setup, que é o void de configuração, eu preciso fazer a parte do serial, né? Já que eu vou postar algumas mensagens, digamos assim, eu preciso colocar aqui, ó, serial begin. É um comando simplesmente de configuração da velocidade com que o meu Arduino vai se comunicar com o computador, né? Com o monitor serial aqui embaixo, né? Então, o Arduino, ó, deixa eu abrir o monitor serial. O Arduino ele vai mandar mensagens que serão postadas aqui, tá? Então, essa velocidade com que ele se comunica com essa tela chamada monitor serial, a gente coloca bem aqui, tá? Então, tem um valor padrão de 9.600. Terminei o meu void de configuração. Agora vamos aqui para o void loop, que será o que ele realmente vai fazer. Então, eu vou o primeiro if, entre parênteses, será a minha pergunta, né? E aí embaixo eu vou abrir chaves, e aí existirão os meus comandos, né? E depois eu fecho as chaves, tá bom? Então, a estrutura do if é essa, tá? E aí eu coloco os valores dentro. Então, qual será a pergunta que eu vou fazer aqui, ó? Eu não criei uma variável lá em cima e coloquei um valor dentro dessa variável, né? Então, eu vou perguntar aqui se w
é igual a 1, por exemplo, né? Então essa será a minha pergunta, né? Será que W é igual a 1? Percebam, pessoal, que quando eu coloquei aqui, ó, um sinal de igual somente, né? Eu joguei esse número dentro da minha variável, certo? Então esse sinal, na verdade, é de atribuição. Quando eu quero fazer igualdade, eu tenho que colocar dois sinais de iguais, beleza? Então, quando é uma pergunta, quando é uma comparação, eu coloco dois sinais de iguais. Quando é uma atribuição, é somente um, beleza? Então, aqui eu estou perguntando se o meu W ele é igual a 1. Se o W tem dentro dele o valor 1. E dentro aqui eu vou colocar um comando, será serial print, né? Print ln, só para ele pular uma linha, né? E aí, entre aspas, eu vou colocar o texto aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar só uma letra, né? Eu poderia colocar um texto, mas vou colocar a letra A, tá? E terminei o meu comando, né? Agora, pessoal, eu vou copiar o meu if, tá? Vou copiar meu if e simplesmente, né, vou alterar alguns valores dele. Então, essa daqui, ó, é o meu if. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, certo? E vou dar um Ctrl V. Então, copiei aqui o meu if, só alinhar, pronto. E agora eu só vou alterar os valores. Então, aqui eu vou fazer outra pergunta, né? Vou perguntar se meu W é igual a 2. Se for, ele vai postar a letra B, certo? Se não for, ele vai pular, ele não vai postar nada, né? E aí, novamente, eu vou fazer isso mais uma vez, tá? Então, outro if, agora com o valor 3, né? Se meu W for igual a 3, ele vai postar C, tudo bem? E aí, agora eu vou colocar um else, né? A gente utilizou somente if até agora, vou utilizar um else. O else ele não precisa de uma pergunta. Então, eu só tenho que abrir na linha de baixo aqui uma chaves, né, e fechar as chaves. Tá? Eu não preciso colocar um parênteses, não preciso colocar uma pergunta. Beleza? Então, meu else aqui, eu vou colocar um serial print também, né? Agora com a letra D. E aí a gente vai testar o funcionamento disso. Né? Mas dá para a gente imaginar já. Aqui em cima eu coloquei W, o valor 2. Né? Então esse if vai funcionar? Não, né? Porque aqui ele está perguntando se é igual a 1. Se o valor é 2, ele vai ignorar esse comando, ele não vai postar a letra A. Aqui, ó, esse if está correto. O valor é 2. Então ele irá postar esse comando, tá? O comando B. Ele vai postar essa mensagem B. Né? Esse daqui é o 3, né? É um valor 3, então ele não irá postar a letra C. E esse else, pessoal, agora algo muito importante, viu? Ele funciona de acordo com o último if, né, que ele está em conjunto, né? Então, basicamente, esse if aqui, ó, se ele funcionar, o else não funciona, tá? Se esse daqui não funcionar, o else irá funcionar, né? Então, o else é se não, lembra disso? O if é se e o else é se não. Então, se o w for igual a 3, ele posta essa mensagem. Se não, ele posta essa, tá? Então, o else é sempre um complemento do if, beleza? Se esse if aqui, ó, é anterior ao else funcionar, que a gente sabe que não será o caso, né? Ele ignora, ele não irá executar o else. Então vamos testar, né, pessoal? Então a gente já sabe mais ou menos o funcionamento que teremos. Vamos lá. Então liguei meu Arduino. Opa, apareceu algum errinho aqui. Ah, tá. Eu escrevi errado aqui na verdade. É print, né? Eu coloquei só print. Então foi um erro de digitação meu, né? Pronto, já está resolvido.
vamos lá. Monitor serial. Então ele já está postando numa velocidade altíssima. Ó. Percebam aqui a barra, né, de rolagem. Olha o tanto de mensagem que ele já postou. Né? Ele está postando continuamente o B e o D. Né? O B e o D continuamente. Né? O que isso significa? A letra B e depois a letra D. Então vamos olhar aqui a programação. Né? Então a letra A ele não executou, né? Ele não postou essa mensagem porque o W não é 1. Como o W ele é 2, ele postou a letra B, certo? Depois ele vem aqui, ó, para a próxima comparação. Essa comparação não é verdadeira. Então ele não vai postar a letra C. Né? Como esse if não funcionou, né? Então se essa pergunta funcionar e não funcionou, aí temos o senão, o else. Né? Então já que esse if anterior não funcionou, o else funciona. Né? Ele postou a mensagem aqui D, a letra D. Tá? Existe também, pessoal, a possibilidade de vocês colocarem, tá, uma condição para o else. Né? Não é o comum, então o else ele é feito já para não ter uma condição, mas se você quiser mesmo assim colocar uma condição, você pode colocar um else if. Né? E aí você faz a pergunta aqui. Então, por exemplo, né, eu vou colocar W é igual. Vamos lá. Igual a 2. Tá? Então, a gente sabe que esse if não vai funcionar, não é verdade? Então o else será ativado. Né? Como o W ele é realmente 2, então o D também continuará sendo ativado. Né? Vamos testar aqui, ó. Ele vai continuar sendo ativado. Ainda está continuando, né? O B e o D. Agora, se eu mudar, né, essa pergunta para 3, por exemplo, ele deixa de executar. Né? Será somente a letra B agora. Olha lá. Estão vendo? Então ele está postando aqui a mensagem somente com a letra B, porque eu mudei o parâmetro do meu S, do else, né? Tranquilos, pessoal? Ficou claro aqui o funcionamento do if else? E se o if aqui funcionasse, o else seria ignorado, tá? Então vamos testar com isso, né? Então meu else eu tirei aqui a condição e eu vou excluir esse if. Né? Vou deixar só dois ifs, né? E esse segundo if a gente sabe que funciona, não é verdade? Porque o W é realmente 2. Então vamos ver se o else irá funcionar agora ou não. Né? Então, na teoria, ele não funciona, afinal, se o if anterior funcionou, então não precisa que o else seja executado. Olha lá, somente o if está postando a letra B. Beleza? Então esse é o funcionamento if-else, né? Aplicado em várias coisas. Tá? Então, dá para a gente perceber, né? Se a gente usar um pouquinho a nossa imaginação, mesmo sendo o primeiro contato, dá para a gente perceber que esse if-else atribui no meu Arduino um pouquinho de inteligência, não é verdade? Porque, como assim uma certa inteligência, né? De acordo com várias situações diferentes, então as perguntas, no caso, né? Ele executa comandos diferentes. Tá? Isso daqui, pessoal, esses comandos if-else, eles são a base, digamos assim, de algumas inteligências artificiais, tá? Então é claro que existem muito mais coisas, né, envolvidas, mas a grosso modo é a base de algumas inteligências artificiais, tá? Porque ela realmente dá uma inteligência para o dispositivo, não é verdade? Então imagina, por exemplo, que nós também funcionamos dessa forma, né? A gente vai sair de casa, a gente olha para o céu, por exemplo, se o céu estiver escuro, a gente sabe que precisa pegar um guarda-chuva. A gente executa esse comando caso o céu esteja escuro. Né? Então, é um if, não é verdade?
Se tal coisa for verdadeira, a gente faz um comando, né? Se não, a gente não faz esse comando, faz outra coisa, beleza? Então, tem de certa forma um pouco de inteligência sim, né? Nesses comandos if else, tá? Pessoal, agora uma dica genérica aí, quando vocês forem programar Arduino, tanto no Tinkercad quanto no próprio software, né, IDE do Arduino, tá? Existe aqui, pessoal, no Arduino, no próprio site do Arduino, né, uma documentação com todos os comandos, né? Então percebam que são vários e vários e vários comandos aqui, né? Assusta um pouco quem está começando, mas é completamente natural, tá, pessoal? Então tem vários comandos aqui, ó, e eu vou mostrar aqui, ó, só um pouquinho do else, por exemplo, né? Clicando no else aqui, ele vai ter um texto falando sobre ele, né, como é que ele funciona, e exemplos. Olha que bacana. Então no próprio site do Arduino você consegue achar alguns exemplos, né, de comandos novos que vocês estão aprendendo. Beleza? Então aqui tem até um código, né, de exemplo com if. Olha que bacana, ó. If, né, temperatura maior ou igual a 70, aí ele executa esse comando aqui, ó, perigo, desligar o sistema, né? Então ele está perguntando se a temperatura é igual ou maior a 70, né? Então pode ser a leitura de um sensor, por exemplo, enfim. Né? E aqui, ó, else if, ou seja, se não, né? Se isso aqui não acontecer, aí entra esse else. Mas ele também colocou uma pergunta, né? Qual que é a pergunta? Se a temperatura estará entre 60 e 70, né? Provavelmente graus Celsius, né? Não sei. Então, ó, temperatura maior ou igual a 60 e, né? Isso daqui é um e lógico, né? Então, e a temperatura menor que 70, ou seja, valores entre 60 e 70, né? Então, se esses valores forem verdadeiros, né? Se tiver entre 60 e 70, ele executa esse comando, tá? Na verdade, entre 60 e 69, ou seja, é menor que 70, né? Então, entre 60 e 69, ele executa esse comando, beleza? Se não, né, ele executa esse comando. Então, se esses dois não acontecerem, acontece esse último comando, beleza? Então, pessoal, é assim que funciona o if else. Tranquilos? Espero que tenham entendido aí. Testem bastante, pessoal. Utilizem bastante aí. Pratiquem, que é só dessa forma que a gente consegue entender muito bem esses novos comandos, tá? Abraços, pessoal. Até mais. Agora vou encerrar aí a nossa gravação.